preciso levar medicamentos na viagem? Quais medicamentos são permitidos? Quais são proibidos? Como que eu faço para levar de forma correta esses itens? E nesse vídeo eu vou responder essas e outras perguntas, além de te dar algumas dicas que utilizamos quando estamos viajando pelo Brasil e também pelo mundo, que com certeza vão te ajudar muito daqui para frente. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Harrison Nascimento e você está no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você curte esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? E antes de começar esse vídeo, eu vou te dar aqui algumas considerações que eu sempre falo nos meus vídeos. Na verdade, o que eu sempre falo nos vídeos é que você evite de levar muita coisa nas suas bagagens, principalmente se você estiver viajando só com bagagem de mão. Algumas vezes eu até indico que você compre alguns itens no seu destino, né? Por exemplo, algum shampoo, sabonete, creme dental, essas coisas que você pode comprar no local que você estiver indo, até para não ocupar tanto espaço nessa sua bagagem ou mesmo não ter um peso maior, principalmente se você estiver viajando somente com bagagem de mão. Mas com medicamentos o negócio já muda um pouco de figura. E principalmente quando a gente está falando de alguns remédios específicos. Então tem algumas pessoas que necessitam obrigatoriamente tomar um tipo de remédio. Então imagina você chegar lá na China e ter que pedir numa farmácia aquele seu remédio específico mesmo sem saber falar o idioma. Aí complica, né? E outra situação que você tem que considerar é com condições específicas desse medicamento. Então você tem que verificar se você precisa de algum tipo de refrigeração, se você precisa utilizar gases para armazenar aquilo ali. Então eu sugiro que você procure a empresa aérea ou as empresas aéreas, se você estiver fazendo conexão com mais de uma empresa diferente, porque cada empresa ela possui, além de ter que seguir as regras de cada país, ela também possui uma política própria para transporte de alguns tipos de mercadoria. Então é bom que você procure a empresa alguns dias antes da sua viagem para você não ter nenhum perrengue lá no dia que você estiver embarcando. E é por isso que aqui nesse vídeo eu quero te mostrar algumas dicas práticas, coisa que a gente já vivenciou ou então que a gente já ouve algumas pessoas passando, né, que comentam com a gente. Então a gente reuniu essas dúvidas e aí resolveu trazer aqui para vocês de uma forma mais prática. E a primeira situação aqui que eu vou logo falar para vocês é em relação à sua integridade física, tá? Então vai além dos remédios, né? Então você tem que levar seus remédios, você já sabe como levar seus medicamentos, mas é sempre bom você considerar em uma viagem, principalmente se for uma viagem para o exterior, você fazer um seguro viagem, né? Então é bom você estar sempre coberto por isso, até porque muitos países aí fora não são que nem aqui no Brasil, que você tem um sistema público, né, gratuito, então pode ser usado tanto pelos brasileiros como por estrangeiros. Aí para fora, muito provavelmente se você tiver algum acidente, que é uma coisa que pode acontecer, né, então você vai ter que utilizar de forma particular esses hospitais, essas clínicas, e o que pode sair muito mais caro para você do que se você tivesse feito um simples seguro antes de sair daqui do país. Então é por isso que eu sempre aconselho as pessoas a terem um seguro, tá? Independente se você vai para fora do Brasil ou se você vai estar aqui dentro do Brasil mesmo, tá? Então tenha esse seguro. Eu vou deixar um link aqui embaixo que você pode pesquisar vários seguros no mesmo local, então você escolhe aquele que seja melhor para você. E eu estou falando isso aqui caso o seu cartão de crédito não ofereça um seguro viagem, né? A gente sabe que os seguros viagem oferecidos pelos cartões, eles cobrem alguns tipos de despesas, né? Mas se você quiser um seguro um pouco mais completo, aí você tem que ir atrás de uma empresa, que eu vou deixar justamente esse link aqui embaixo para você fazer essa pesquisa. E o segundo questionamento das pessoas geralmente é se elas podem levar esse medicamento, seja na bagagem despachada, seja na bagagem de mão, seja no item pessoal. E eu vou dar logo uma resposta direta para vocês. A resposta é sim, você pode levar esses medicamentos, desde que você siga algumas regras, que eu vou já comentar aqui com vocês. E para facilitar, eu vou separar aqui em algumas categorias, tá? Vamos ver primeiro a categoria de remédio de uso esporádico. Então ali um remédio para dor de cabeça, um remédio para enxaqueca, um remédio para enjoo, sei lá, um efervescente qualquer. Então, se você utiliza esse medicamento de uma forma muito esporádica, né, você não tem tantas regras para levar esse tipo de medicamento. Eu sugiro que você sempre leve a caixa original, né? Então você leva naquela caixa com a bula dentro de preferência, tá? Porque aí facilita lá na hora da fiscalização. Mas esse tipo de medicamento aqui, eu vou logo avisando que ele não precisa de tanta burocracia, né? Então, se você levar apenas a cartela ali, se você está levando uma dipirona, por exemplo, observe ali aquela cartela, você pode levar, desde que a parte de trás contém a maioria das informações daquele medicamento, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai tirando aqueles comprimidos ali de dentro e vai danificando a parte de trás, então fica totalmente ilegível. Então, quando você tem essa parte de trás aqui que dê para ler, que esteja totalmente legível, aí você pode levar esse medicamento dessa forma. Agora é muito importante que você tenha bom senso.
né? Então, já que são medicamentos de uso esporádico, não tem por que você levar 30 cartelas numa viagem de 5 dias, né? Então, tome cuidado com esse tipo de quantidade, porque a fiscalização pode entender aquilo ali como se fosse um comércio. E o comércio de medicamentos é proibido, não só aqui no Brasil, mas na maioria dos países. E tem algumas pessoas que podem optar por levar esses medicamentos naquelas caixinhas plásticas, né, que são separadas por dia da semana. Então tem muita gente que faz isso. Eu mesmo já utilizei bastante esse tipo de embalagem, só que hoje em dia eu não aconselho mais fazer isso, porque não contém as informações do medicamento. Então você sabe o que tem ali dentro, mas na hora que você estiver atravessando uma fronteira, as pessoas vão olhar aquilo ali, não vão ver prazo de validade, não sabe que medicamentos são aqueles. Então é importante que você carregue também a bula e carregue também a caixa original, né? E se em alguns casos você vai precisar dessa prescrição médica. Então eu sempre aconselho que você leve na embalagem original, porque fica mais fácil de você se justificar caso seja necessário. E o terceiro questionamento está relacionado com os remédios de uso contínuo. Aí já são aqueles remédios para hipertensão, para diabetes, né? Então aqueles anticoagulantes que algumas pessoas precisam tomar. Então esse tipo de medicamento ele já precisa de uma regra um pouco mais elaborada do que os remédios anteriores. Aqui nesse caso eu sugiro que você peça lá para o seu médico para ele listar todos esses medicamentos que você precisa. E também é muito importante ele citar as dosagens, né? Até porque se você for passar uma grande quantidade de tempo, você vai precisar levar uma quantidade maior desse medicamento. Então é importante que esteja tudo listado direitinho, que é para poder os agentes da segurança lá, na hora de fazer esse questionamento para você, você ter mais um argumento para poder comprovar que aquele medicamento que você está levando não é para comércio, e sim para seu uso contínuo. E uma outra sugestão que eu dou aqui para vocês, quando o médico for fazer essa sua carta, né, de recomendação, vamos dizer assim, é que você traduza o que o médico colocou ali para a linguagem do país que você está indo, né? Se você não conseguir fazer essa tradução, pelo menos você traduza para o inglês. Claro que isso aqui não é uma regra, né? Seria, como eu sempre estou dizendo para vocês, uma ajuda a mais que você poderia ter na hora de passar na imigração. Então, o que eu estou falando aqui para você é apenas uma dica, tá? Não é uma regra, você não é obrigado a fazer isso. Mas eu sugiro que você faça aí, principalmente se você usa um medicamento aí que você acha que pode ter problemas, então você peça para o seu médico fazer lá a sua receitinha bonitinha e você dê um jeito de fazer essa tradução aí, só para se alguém pedir lá no momento, que é muito difícil disso acontecer. Eu particularmente nunca vi ninguém pedir a prescrição médica, mas se acontecer você já tem tudo organizadinho, fica mais fácil para você se defender ali em caso de argumentação do pessoal da alfândega. E o quarto questionamento está relacionado com os anti-inflamatórios e antibióticos. Então, esses medicamentos já são difíceis de se conseguir aqui mesmo dentro do país. Imagina você estar trocando de país com esse medicamento. Então, aqui a sua atenção tem que ser redobrada, né? Você precisa levar a caixa original, você precisa levar a bula de preferência, também, né, acompanhando aquele medicamento, e você precisa levar a prescrição do seu médico junto com as dosagens, tá? Porque esse tipo de medicamento aqui, dentre os outros aqui que a gente já falou até agora, pode ser que tenha uma fiscalização mais intensa em cima deles. Então é bom que você está precavido com essas informações junto com ele. E o quinto questionamento está relacionado já com medicamentos de uso controlado, né? Então esses medicamentos que costumam ter aí a tarja preta, eles não têm essa tarja preta por qualquer motivo, então eles são altamente controlados, né? Você precisa de uma avaliação muito rigorosa para poder tomar certas dosagens desse medicamento. Então, mais uma vez, eu sugiro que todas essas orientações que eu já dei até, né, para que você considere fortemente essas orientações que eu dei até aqui, porque você vai precisar para esse tipo de medicamento também. E além da prescrição médica, se for possível, aquele seu médico ali escrever uma carta da condição que você tem, né, do tipo de doença que você tem, que você precisa, que você necessita daquele medicamento, naquela dosagem. Se ele puder descrever isso aí tudinho para você, fica mais fácil. Depois você faz aquela traduçãozinha que eu falei, se você estiver indo para algum país aí que você não domina o idioma, então é melhor que você leve tanto a prescrição como essa cartinha do médico, que pode te ajudar bastante também. E como eu faço para transportar qualquer tipo de medicamento? Bem, a regra geral que eu sugiro para vocês é que vocês sempre reúnam todos esses medicamentos num único local, para que você tenha fácil acesso a eles, né? Então não deixe todos espalhados de qualquer jeito ali pela sua mala ou pela sua bolsa. O importante é que você guarde eles no mesmo local. Eu costumo ter uma bolsa que eu guardo só os medicamentos, né? Não está aqui comigo agora para mostrar para vocês, mas eu tenho uma bolsa transparente, né? Daquelas com um saquinho que tem um zíperzinho em cima, que você consegue deixar eles isolados do resto do material da sua mala, por exemplo. Então eu guardo todos os medicamentos junto com as bulas ali dentro. Se for preciso, tá tudo ali guardadinho. Outra questão é em relação aos medicamentos líquidos, né? Então isso vale para a regra de qualquer líquido, tá? Seja uma água, seja um medicamento.
Então, quando você estiver passando essas fronteiras internacionais, aqui dentro do Brasil não precisa disso, mas nas fronteiras internacionais é importante que você leve esse medicamento numa quantidade de até 100 ml. Então, o pote tem que ter até 100 ml e tem que estar identificado no pote que ele tem a quantidade de 100 ml. Se for um pote pequeno, por mais que você olhe que pareça que tenha 100 ml, a fiscalização não vai deixar você entrar com aquele medicamento. Ela simplesmente vai descartar aquilo ali, porque ele pode dizer que aquilo ali pode ter 100 ml ou pode ter mais. Como não tem nada escrito, ele geralmente vai descartar isso aí. Então é muito importante você se atentar. Além desses 100 ml, é importante que você não ultrapasse a quantidade total de 1 litro desses medicamentos líquidos, tá? Então 100 ml cada pote, não passando de 1 litro no total. Isso aí vale para qualquer tipo de líquido. E aí a sugestão que eu dou para vocês é vocês comprarem aquele saquinho plástico que tem um zipzinho em cima, né? Você passa o dedo assim, ele tranca. Aqueles ziplock que são transparentes, são saquinhos bem baratinhos, né? Eu costumo levar bastante nas minhas viagens. Então eu levo tudo certinho ali, porque como eles são transparentes, a fiscalização não precisa tirar tudo de dentro. Eles só vão olhar aquilo ali, tem medicamento, tem 50 ml, tá bom, ele guardou de volta, pronto, acabou, arrumo minha mala e vou embora. Então é uma forma de facilitar. Além disso, caso vaze, extravase algum líquido ali, ele vai ficar preso dentro daquele saquinho, né? Ele não vai sujar todas as suas roupas dentro ali da sua mala. Já em relação aos medicamentos injetáveis, é importante que as agulhas estejam todas lacradas, tá? Outra coisa que é importante é você ter essa receita médica para informar as quantidades que você vai precisar. Então aí a gente tem, por exemplo, a insulina que a pessoa precisa ficar aplicando, então é importante que ela tenha essa prescrição médica, inclusive com as quantidades, que é para o pessoal ver ali que a quantidade de dias que você vai passar naquele determinado local corresponde com a quantidade de agulhas, com a quantidade de medicamento que você está levando. Em relação às quantidades, quanto de medicamento eu devo levar? A outra sugestão que eu dou aqui para vocês é que se for aqueles medicamentos esporádicos, né, aquele medicamento para dor de cabeça, um analgésico, um remédio para relaxamento muscular, por exemplo, que você não usa sempre, é importante que você leve uma quantidade pequena, você não precisa levar, que você não vai tomar toda hora. Agora, já se for um medicamento de uso contínuo, eu já sugiro que você leve uma quantidade maior do que você precisa, né? Então, vamos supor que a sua viagem vai durar 5 dias. Leve remédio para 10 dias, tá? Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer vários imprevistos, né? Imagina você estar lá no outro país, aí na hora de voltar, por algum motivo, seu voo é cancelado, seu voo é atrasado, seu voo é remarcado para 3, 4 dias depois. Então, o que isso vai acarretar? Você vai ficar sem aquele seu medicamento que você não pode justamente ficar sem ele. Então, sempre considere, leve um pouquinho a mais se for um medicamento de uso contínuo. Mas é claro, você tem que ter bom senso. Você não vai exagerar. Numa viagem de 5 dias, não tem por que você levar medicamento para 30 dias. Aí o pessoal já vai achar que isso aí é comércio e você sabe que isso é totalmente proibido. E onde eu devo levar esses medicamentos? Eu posso levar na mala, posso levar na mala despachada, posso levar na bagagem de mão, posso levar aí no item pessoal. Então, na verdade, o que você tem que considerar? Esses medicamentos de uso contínuo tem que estar sempre junto com você, né? Então, nunca despache esses medicamentos que você vai precisar tomar com uma maior frequência. Se for ali um medicamento de uso esporádico, tudo bem, você pode despachar tranquilamente. Mas imagina só, se você coloca ali sua insulina, por exemplo, que você vai precisar tomar dentro de algumas horas. Se você coloca todo esse medicamento ali na sua bagagem e despacha, e por acaso a sua bagagem é extraviada, ou ela vai para um voo errado, alguma coisa, você vai demorar bastante tempo para recuperar, e isso se você conseguir recuperar, né? Então você vai ficar sem aquele medicamento, você vai ficar prejudicado por isso. Então o que você faz? Esse tipo de medicamento, leve junto com você. Se você estiver viajando só com bagagem de mão e a empresa oferecer para você levar essa bagagem de mão no porão de forma gratuita, que muitas empresas fazem isso atualmente por conta da lotação do voo, você pode entregar até a bagagem para eles levarem lá embaixo. Mas lembre-se sempre de retirar esses medicamentos e coloca aí junto na sua mochila ou nos seus itens pessoais. É importante que você não ande sem esses seus medicamentos nunca. E a nossa 10ª dica aqui, talvez uma das mais importantes, que pouca gente dá valor a ela, né? Então é importante que, além dessas regras todas que eu estou falando aqui, dessas dicas inteiras que eu estou falando, você também tem que observar as regras sanitárias do país que você está indo, né? Porque muitos países têm legislações diferentes em relação a medicamentos dos que a gente encontra aqui no Brasil. Então pode ser que aqui no Brasil esse seu medicamento seja legalizado, mas se você estiver indo para outro país, esse medicamento não for legalizado, você não pode levar, né? Então você tem que verificar essa situação antes. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem um órgão chamado aí Foods and Drugs Administration, né? Que ele reúne ali todos os medicamentos que são permitidos naquele país. Então você já olha ali o seu medicamento, se ele consta naquela lista. Se ele constar ali na lista do
do FDA, é perfeitamente possível você levar sem nenhum problema. Desde que esteja dentro ali daquelas quantidades elegíveis, né? Você não vai levar uma quantidade maior do que você precisa. Então não desconsidere essa regra, tá? Porque mesmo que você tenha ali os seus papéis, a sua receita médica, se o outro país não aceita esse tipo de medicamento, nem adianta você tentar, que eles não vão deixar você entrar. Tá bom, galera? Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.